Bem, vamos lá analisar isto por partes. A nossa exploração profunda de hoje tem um objetivo muito claro e surpreendente. Vamos focar-nos na história fascinante de uma pequena estrutura costeira em Portugal. E que estrutura é de facto uma história fantástica. Verdade. Fica em Lessa da Palmeira e é conhecida popularmente como o Castelinho, mas, lá está, o seu nome original era muito mais pragmático. Chamava-se Miramar. E a missão para esta análise é descobrir as origens de sobrevivência e de altruísmo deste monumento. Pois porque para quem passa hoje na praia, aquilo parece apenas um castelo de brincar esquecido na areia, não é? Exatamente, parece um bibelô. Mas vamos tentar entender como a marcha implacável do progresso industrial alterou, de forma literal e física, a geografia deste pedaço de história. E temos de destacar que tudo isto só é possível graças a um trabalho de arquivo notável. Nem mais. O nosso material de base de hoje vem de um artigo profundamente documentado do blog histórico Porto de Antanho. Foi publicado a 3 de setembro de 2018 pelos investigadores Américo Conceição e Simão Gomes. Eles fizeram um trabalho brilhante. Desenterraram plantas antigas, recortes de imprensa e material fotográfico raríssimo. É impressionante. Então, imaginem uma praia, mas não uma daquelas praias idílicas de águas serenas e areia perfeitamente plana, onde a ideia é só estender a toalha num dia quente. Pois nada disso. Não, é preciso visualizar um cenário costeiro implacável. Estamos a recuar até ao século XIX, bem na foz do rio Lessa, no norte de Portugal. É um local onde a fúria do Atlântico encontra as rochas com uma violência que faz o chão tremer sob os pés. Um ambiente super hostil. Completamente. E no epicentro desta paisagem agressiva, a travar uma luta diária contra o vento, erguia-se uma estrutura de pedra desenhada para salvar vidas. O que é fundamental reter desde já é a qualidade das provas visuais que o blog reuniu para nos transportar para essa época. Os autores não se basearam apenas em relatos orais, eles recuperaram fotografias belíssimas do ano de 1886. E essas fotos não são umas imagens quaisquer tremidas, pois não? Nem pensar. O detalhe técnico destas imagens é crucial. Tratam-se de impressões em gelatina sal de prata. Uau, isso soa algo muito específico. E é. Para clarificar, este não é um processo fotográfico vulgar que produz imagens baças ou românticas. A gelatina sal de prata era uma técnica química que fixava os cristais de prata no papel. E o resultado? Nitidez pura, imagino. Exato. Uma fotografia de uma nitidez cortante e de um contraste brutal. Ou seja, estas imagens mostram-nos a realidade nua e crua. A textura abrasiva da pedra, a fúria congelada do mar, exatamente como os pescadores as enfrentavam. Ter acesso a uma janela visual tão nítida para o passado muda completamente a nossa perspectiva sobre a coisa. E é com essa lente que precisamos de olhar para o período anterior a 1870. Certo. Precisamos de entender a realidade incrivelmente perigosa de quem trabalhava ali. Ora bem, na margem direita da foz do rio Lessa, os barcos de pesca de pequena dimensão procuravam o seu porto de abrigo. Depois de dias no mar, a faina terminava ali. Mas não era uma chegada pacífica. Pois não. Havia um obstáculo letal entre o oceano aberto e a segurança do rio. E esse obstáculo não era apenas uma onda mais forte. O mar nessa zona era intrinsecamente traiçoeiro devido àquilo a que a população local chamava a Penédia de Leixões. A famosa Penédia. Sim. Era uma barreira natural de rochas afiadas, muitas delas submersas ou semi-submersas, que rasgavam o fundo do mar e criavam um autêntico caos. As fontes referem que essa Penédia era a responsável direta por um fenómeno apelidado de criação dos mares. E só esta expressão, criação dos mares, já carrega um peso mitológico aterrador. Parece que o oceano estava a fabricar monstros de água ali mesmo. E estava mesmo. A expressão descreve a física dos fluidos daquela costa com grande precisão empírica. O que acontecia era que as correntes profundas do Atlântico embatiam de frente contra essa muralha rochosa e irregular. E a água não tinha para onde ir senão para cima. Exatamente. Essa colisão forçava a massa de água a subir abruptamente. As ondas ganhavam um volume massivo em segundos e rebentavam de forma violenta e totalmente imprevisível. E estamos a falar de tentar passar isso num pequeno barco de madeira.
Um barco sobrelotado com homens exaustos pelo trabalho. Tentar cruzar este labirinto para entrar no rio era uma manobra de risco extremo. Um pequeno erro na leitura da onda e o barco virava e era esmagado contra a pedra. O que torna toda esta situação revoltante é o nível de assistência que existia na altura. Até à década de 70 do século XIX, a única ajuda que eles tinham à noite era uma estrutura rudimentar a que chamavam simplesmente de chaminé. Uma chaminé de pedra, literalmente. Pois ia literalmente o fogo e a pedra contra a fúria do oceano. Alguém acendia uma fogueira no cimo dessa chaminé. Eu vejo isto como um farol na sua forma mais primitiva e básica. É uma boa analogia. Mas, se pensarmos bem, uma fogueira só funciona na escuridão total e o perigo não desaparecia de manhã. Se a penédia continuava lá com a luz do sol, como é que eles faziam durante o dia? Era só adivinhação. O que é fascinante aqui é que o caráter mortífero da situação residia exatamente nessa falha. Durante o dia, sobre os céus cinzentos e com os ventos fortes típicos da costa norte, o fumo de uma fogueira à lenha dispersava-se em segundos. Claro, o vento levava tudo. Era inútil. Navegar ali de dia era como tentar atravessar uma autoestrada de olhos vendados, confiando apenas no som. Credo. Os pescadores ficavam forçados a avaliar o padrão da criação dos mares a partir do nível da água, o que é geometricamente impossível. Num pequeno barco não consegues ver o que está por trás da onda gigante que se aproxima. É assustador. Mas essa falha gritante de sinalização não podia durar para sempre. E é aqui que os investigadores do blog nos introduzem à figura que mudaria tudo. Um senhor chamado João Pinto de Araújo. Um nome crucial nesta história. Sem dúvida. Os recortes de imprensa resgatados descrevem-no como um grande benemérito da região. A sua intervenção culmina no dia 21 de outubro de 1870. Pelas 10 da manhã, inaugura-se com pompa o tal Miramares. E o detalhe mais impressionante é que a obra foi totalmente financiada por ele. Não foi um projeto do Estado, foi puro altruísmo privado. Incrível. E a transição visual e tecnológica desse momento é fascinante. O blog apresenta uma gravura de 1876 que mostra o Miramares recém-construído ao lado da antiga chaminé. Partilhavam o mesmo espaço, paredes meias. É literalmente a evolução da engenharia a acontecer lado a lado. Nem mais. O foco deixava de estar na fogueira noturna e passava a existir uma torre semafórica, concebida para operar sob a luz do sol, orientando ativamente as tripulações. E é aqui que a coisa se torna mesmo interessante. Porque quando eu ouço o termo torre semafórica, o meu cérebro pensa logo em painéis luminosos, rádio, coisas assim. Pois, a tecnologia a que estamos habituados. Exato. Mas estamos em 1870. Não havia eletricidade na Foz. Como é que isto funcionava num dia de tempestade, sem rádio, apenas com vento e tecido? A mecânica assentava puramente no engenho arquitetónico e na perícia humana, e sob níveis de stress inimagináveis. O próprio edifício tinha uma forma cilíndrica para desviar a força dos ventos fortes. Ah, claro, para a aerodinâmica. Sim, para não oferecer resistência que pudesse deitar a torre abaixo. E no topo havia uma varanda de observação de 360 graus. Aqui entra a figura do prático. O operador da torre. O operador vital. Este homem era um especialista absoluto na leitura da ondulação e das correntes daquela zona. O trabalho dele exigia uma atenção ininterrupta, estudando o ritmo das zonas lá de cima. Ou seja, ele era tipo um controlador de tráfego aéreo, mas sem ecrãs. Só com a experiência e o olho nu. Uma comparação excelente, mas com uma margem de erro que resultava em morte imediata. Ele estava equipado com bandeiras pesadas, de cores garridas. Do alto da torre, ele conseguia ver o que os pescadores não viam. O padrão das ondas. Exato. O mar tem quase sempre um padrão, um intervalo de acalmia. O prático calculava a velocidade do barco, o tempo de remada e esperava pela janela de oportunidade. Quando ele vislumbrava esse minuto mais calmo, agitava vigorosamente as bandeiras. Dava o sinal de partida. Era a senha, a instrução final. Ao verem as bandeiras, os homens sabiam que tinham de remar com toda a força para entrarem a salvo. É uma dinâmica de cortar a respiração. Imagina aquele homem solitário no topo de um cilindro, com panos pesados a bater no vento. Ele literalmente ditava quem voltava a ver a família e quem ficava no mar. É uma responsabilidade tremenda. Totalmente. E o Jornal do Comércio do Porto tinha toda a razão ao descrever a obra como verdadeiramente filantrópica. Mas atenção, enquanto todo este drama dilacerante decorria nas águas,
O que se passava ali a 100 metros na areia era o oposto absoluto. O contraste é brutal. Para ilustrar isto, o blog traz um relato fabuloso do Ramalho Ortigão, datado de 1876, na obra As Praias de Portugal. O texto do Ortigão é um documento crucial. Se ligarmos isto ao panorama geral, vemos a consolidação da costa como um espaço de lazer. Parece um ecrã dividido, com duas realidades incompatíveis no mesmo espaço. E a lente dele não foca os pescadores. Ele descreve Lessa da Palmeira como a praia da colónia inglesa do Porto. Ele fala da praia animada por cavalos, trens, toaletes, a alta burguesia num desfile de moda de verão. Pois, a burguesia britânica e portuense estava a adotar a moda europeia dos banhos de mar. Tudo muito chique. Sim, como terapia e recreação. Contudo, para a comunidade residente, a praia não era um resort. Era a sua fábrica, o seu meio de sobrevivência violento. Exatamente por isso. Há um detalhe que o Ortigão registra que eu acho de uma ironia cortante. No meio daquele desfile de carruagens e toaletes, estava a Torre do Miramar com um dístico cravado na pedra. O tal dístico dedicado à comunidade. Sim, a dizer Real Sociedade Humanitária, mandada a edificar a bem da classe pescadora. É o equivalente a ter uma equipa de resgate em águas profundas ou operar no meio de uma passarela de moda. Será que eles ligavam ao drama que acontecia ali ao lado? Esse dístico funcionava como um lembrete físico que não dava para ignorar. Forçava uma clivagem moral no meio daquele lazer burguês. A pedra estava lá para lembrar às elites que aquelas águas estavam a engolir ativamente a vida dos trabalhadores. Dos mesmos trabalhadores que lhes punham o peixe na mesa. Exatamente. O cilindro expunha um abismo social formidável da época. E depois, a paisagem continuou a mudar de forma drástica. Os veraneantes e os cavalos deram lugar às máquinas pesadas. O blog documenta a marcha implacável do progresso e como a revolução industrial começou a devorar a foz do rio Lessa. As imagens do início do século XX são um deleite para quem gosta de planeamento urbano. Vemos o Castelinho a tentar coexistir com inovações colossais. Há um novo posto semafórico, erguido por volta de 1900. Já com tecnologia superior. Sim. E mais tarde vemos os carris dos elétricos, que começaram a circular com regularidade lá para 1920. A infraestrutura estava a engolir a torre. Mas o golpe final foi ditado pelo próprio mar. Em 1892, inaugurou-se o Porto de Abrigo, para acabar com o perigo de vez e receber navios gigantes. E esse porto cresceu até ser o complexo de Leixões que conhecemos hoje. Um crescimento que exigiu muito espaço em terra. Imenso. Guindastes, armazéns, docas de betão. O castelinho ficou no meio do caminho das gruas. Tornou-se um estorvo geográfico para a máquina económica. A engenharia da época ditou a sentença. A velha torre não podia ficar ali. Então, o que é que isto tudo significa? Como é que moves um edifício de pedra porque está a estrovar um porto? Eles transladaram o castelinho para o meio da areia, junto ao Molho Norte. Mas como se arrasta um castelo pela areia? Isto levanta uma questão importante sobre a translação de edifícios na época. Era uma complexidade absurda. Na maioria das vezes, exigiam um processo conhecido como anastilose. Anastilose. Confesso que não sei o que é isso. Basicamente, cada bloco de pedra era numerado, desmontado e transportado. Depois, reconstruíam tudo no novo local. Uau! Como um puzzle de pedra. Exatamente, um quebra-cabeças gigante. Noutros casos, usavam estruturas de madeira, ferro e macacos hidráulicos para arrastar a estrutura muito lentamente. De qualquer forma, o esforço prova que queriam manter a memória do João Pinto de Araújo. Certo, havia essa intenção. Mas ao tirarem a Torre da Foz e ao colocarem-na numa extensão de areia plana, não a esvaziaram da sua função. Parece que a transformaram num ornamento sem a carga dramática original. E é aí que reside a verdadeira perda patrimonial. Se olhares para as comparações que o blog fez com o Google Maps atual, percebes que salvaram a pedra, sim, mas amputaram o contexto. O local original está coberto de alcatrão e contentores. Por aí está. No local original, o Miramar dialogava com a fúria das rochas. Hoje, no meio da praia balnear, dialoga com banhistas e guarda-sóis. É um monumento amnésico da sua própria história. É profundamente comovente pensar no que aquelas pedras testemunharam. Da escuridão de uma fogueira à luz de uma torre de semáforo, de homens que aguentavam ventos brutais para salvar colegas da morte certa, até acabar movido para dar lugar ao betão do comércio.
A história do Castelinho mostra magistralmente como o desenvolvimento urbano lida com o passado. Nem sempre o destrói, mas altera completamente o seu palco. Sem dúvida. Para quem nos acompanha, esta análise é um alerta. As nossas cidades são autênticos palimpsestos, documentos onde camadas velhas são raspadas para escrever o novo. É verdade, estamos sempre a caminhar sobre história invisível. Portanto, da próxima vez que virem um monumento aparentemente fora do contexto, como o nosso pequeno castelinho com ar de conto de fadas na areia, façam uma pausa. Questionem-se sobre o que existia ali antes do asfalto. Quantas vidas salvou antes de se tornar apenas património histórico? O exercício de desvendar a função original das coisas é o que nos torna observadores críticos da nossa própria evolução. Nem mais. O que nos leva ao nosso pensamento final. Quando a história incomoda um projeto imobiliário ou portuário, a solução moderna é mover a pedra uns metros para o lado em nome da preservação. Mas ao deslocar um edifício de resgate humanitário da exata coordenada onde ele lutou contra a morte, estamos a salvar a sua memória ou estamos apenas a criar uma ilusão confortável do passado para decorar o nosso presente comercial? Fica a provocação, como uma antiga chaminé na escuridão. Desejo excelentes reflexões a todos e dou por encerrada esta nossa análise. Obrigada a todos. Fiquem bem e até à próxima análise.